Boa tarde, gente. Aqui é o Maurício Bussabi da Trattori e você está na tradicional já live das 3h30 de quinta-feira da Trattori. Toda quinta-feira, desde que começou o isolamento, a gente tem tratado de assuntos relativos ao negócio da música. Essa live ela é dirigida principalmente para o pessoal que trabalha com música, para artistas, selos, produtores, etc. E quem faz a live é a Trattori. Quem é a Trattori, você pergunta? A Trattori é uma distribuidora brasileira que faz, obviamente, distribuição. E o que é distribuição, você pergunta? A Trattori não é um selo, a Trattori não produz produtos próprios e não promove produtos. A gente distribui. O que é a distribuição? Faz 100 anos que existe o trabalho de distribuição, que no começo significava pegar a música do artista num suporte físico e levar para uma loja, que essa loja venderia esse disco para o fã que quer conhecer a música. Esse é o trabalho de distribuição. A diferença é que agora a distribuição ela ficou digital, porque a música ficou digital. Então o artista produz digitalmente, entrega para a Trattori digitalmente, a gente coloca nas plataformas, em mais de 100 plataformas, para qualquer artista que quiser, e aí a gente recolhe os rendimentos dessas plataformas e repassa para os artistas, menos uma comissão. Super simples. A gente começou essas lives em março, porque a gente queria... a gente sentiu que estava perdendo um pouquinho de contato com os artistas e selos e produtores. No começo a gente fazia tema livre e agora a gente tem escolhido um tema por live para a gente focar. Então, às vezes, direito autoral, que é um tema que sempre dá muita pergunta. A gente já falou se é legal fazer singles, falamos sobre capas, chamamos o Arthur Jolie outro dia para falar sobre masterização, chamamos o Fernando Yazbek para falar sobre direito autoral, chamamos a Guta Braga para falar sobre letras de músicas nas plataformas, e hoje a gente vai falar sobre releases e a relação dos releases do material de divulgação com o pitching, que é o processo de tentar vender o seu peixe para conseguir algum destaque no editorial das plataformas. Eu vou chamar aqui para a tela o Davi Diniz, que trabalha na Trattori, que hoje vai apresentar junto comigo. Oi, Davi. Olá, tudo bom, Maurício? Olá, pessoal. Então, o Davi, hoje o nosso tema é como preparar um material legal de divulgação e como apresentar esse material legal de divulgação para as plataformas. O Davi, aqui na Trattori, é a pessoa que é responsável pelo contato com as plataformas. Então, vou passar a bola para ele, e aí a gente vai interrompendo e fazendo perguntas. Massa, beleza. Bom, eu acho que, a princípio, é legal falar que um release, ele é basicamente um texto de apresentação de um trabalho artístico que está sendo colocado na rua, né? Então, quem vai utilizar um release? Não só jornalistas, não só comunicadores, mas contratantes. O pitch das plataformas é baseado em um release. Enfim, acaba que todos os lugares que você precisar de um texto de apresentação para o seu projeto mais recente, você vai precisar de um release. Então, por isso, ele precisa ser bem escrito, tá com as informações corretas ali. E nisso vou até entrar um pouquinho aqui de teoria da comunicação, assim, acaba que, pela minha experiência, eu passei por todas as frentes do release, né, no contato com o release, tanto mandar um release como artista, como receber um release como jornalista, como receber um release agora para fazer pitches dentro da Trattori, enfim. E é sempre importante a gente lembrar dos critérios básicos de noticiabilidade mesmo, que isso vale para tudo, né, para toda forma de comunicação. Então é aquela frasezinha básica, quem fez o quê, onde, quando, como e por quê. Então seu release precisa responder todas essas perguntas. Mesmo que seja, enfim, que seja um lançamento, por exemplo, estou lançando um single, você precisa responder todas essas perguntas para que as pessoas tenham todas as informações necessárias para poder comunicar o que você está fazendo e por que é importante as pessoas dividirem, né, esse acontecimento com você. É importante ser objetivo, né, trabalhar com, enfim, qualidade de informação não é quantidade de informação, isso é uma coisa importante a ser tratada assim também. Mas muitas vezes acontece assim, por exemplo, a gente recebeu um release que tem informações muito básicas e que não contam, por exemplo, quem o artista é,
ou o que o artista está fazendo, para onde que ele vai, qual que é a intenção dele com esse lançamento, qual que é a importância desse lançamento dentro do catálogo dele, enfim, aí é sempre importante que a gente receba essas informações, e não só a gente, tratore, mas todo mundo dentro da cadeia da música receba essas informações. Então, o trabalho do release, ele é basicamente um trabalho de contextualização da sua música, do seu trabalho artístico e do seu momento artístico também. A gente tem a biografia e também tem o release, né, para diferenciar, né? A biografia vai falar de tudo que o artista fez até o momento, e o release vai falar de um projeto específico. Deixa eu falar. Tem uma coisa que eu sempre falo sobre release, que eu acho que vale a pena falar aí. Quando você vai falar sobre o teu lançamento, sobre o teu trabalho, você está falando sobre música, e é muito difícil você falar sobre música sem a pessoa ouvir. E esse acho que é o grande desafio do release, encontrar qual história contar para poder engajar a pessoa que está lendo a ouvir o teu trabalho, a incentivar a pessoa a passar a escolher ouvir o seu trabalho, né? Sim. E é isso aí isso que o Davi falou, do quem, como, onde, porquê, técnica básica de jornalismo. Você escreveu o teu texto. A gente recebe muito texto aqui que não diz nada, que começa, fala, e você fala, mas, não tem uma informação aqui que eu posso usar, um dado interessante que eu posso usar para falar para as pessoas. Então, é interessante você lembrar disso. São coisas importantes de teoria básica de jornalismo para você escrever um texto, né? Total. Enfim, alguns artistas muitas vezes lançam mão do release como um instrumento artístico também, né? De tipo assim, de jogar uma sensação, uma emoção ali, mas na verdade ele é um instrumento jornalístico que está ali aliado ao trabalho artístico. Então ele precisa também entregar essas informações. Então, ele tem espaço para ele também dar uma pirada, colocar algumas poesias, por assim dizer, né? Mas sempre tem que estar com essas informações básicas também. E uma coisa até importante que você pontuou é essa questão de contar uma história. Um release, ele é uma ferramenta de storytelling dentro de uma carreira. Isso é importante de se levar em consideração. O JB Dias pergunta, o release deve ser sempre repetitivo em cada lançamento? Acho que ele quer dizer, a gente sempre deve falar do artista em todos os lançamentos? É importante que o release tenha uma certa forma de redundância, por assim dizer, porque você não sabe se a pessoa que está recebendo ela tem um contexto adequado do que você fez até o momento. Então, é interessante você, enfim, destacar alguns pontos importantes da carreira e contextualizar esse lançamento novo dentro desse âmbito geral mesmo de ações, né? Sempre lembrando o que o Davi acabou de falar, que a biografia é a biografia do artista, é uma biografia geral do artista. E o release é sobre o lançamento, em particular, né? Exato. E aí, falando mesmo sobre essa questão do storytelling, o storytelling ele é muito central dentro de uma carreira artística. Então, se você não sabe qual é a história ainda, vale a pena se debruçar sobre ela antes de tudo. E, a partir disso, você elaborar essas informações, elencar essas informações básicas do quem fez o quê, quando, onde, como e porquê, para poder comunicar certinho, enfim, todas as questões em relação a esse lançamento. Uma coisa que é importante também levar em consideração dentro de um release é uma questão, algo que se fala dentro da comunicação também, de critério de noticiabilidade, ou até mesmo valor notícia, que é basicamente o que vai diferenciar a sua pauta de uma outra pauta para um jornalista. Por que ele deve falar deste lançamento e não de outro? Por que ele deve falar de um lançamento musical em geral ou falar de uma outra pauta em cultura, como, por exemplo, acontece também? E aí você tem vários elementos que muitos teóricos da comunicação já estabelecem também. Então, coisas que vão ser levadas em conta. Você tem a questão de proeminência. Então, se o artista ele é conhecido por muitas pessoas, né? Então, se ele é conhecido dentro do meio dele, pelo menos, se ele tem um trânsito interessante, isso vai fazer com que a pauta dele seja vendida mais fácil, né? Você tem uma questão de raridade, ou seja, é um lançamento que, por exemplo, é um álbum, que é uma coisa que não se lança toda hora,
ou é um lançamento que acontece, enfim, por exemplo, um single, é o primeiro single em X tempo do artista, por exemplo. Isso também pode vir a ser um critério de noticiabilidade. Também tem a questão dos interesses, por exemplo, interesse nacional, interesse pessoal, interesse universal, que é, por exemplo, estou falando, por exemplo, um determinado artista vai lançar um single que tem como pauta, que tem como tema, né, digamos, por exemplo, o movimento Black Lives Matter. Isso é um critério de noticiabilidade que tem a ver com o interesse pessoal, né, mas que vale para o mundo inteiro hoje, né, um interesse de representatividade mesmo. Mas, por exemplo, interesse nacional. Eu, por exemplo, estou lançando uma música que tem a ver com, por exemplo, as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Isso vai ser uma notícia de interesse nacional, que pode pesar em termos de critério de noticiabilidade. Enfim, várias questões podem entrar nesse mérito também. Você tem, por exemplo, referência a pessoas conhecidas. Por exemplo, olha, meu disco foi produzido por X, ou então tem uma parceria com Y, e são pessoas que são conhecidas no meio da música, e isso vai trazer uma gravidade diferente para o seu lançamento. É algo um tanto inevitável mesmo. Fora isso, você tem uma questão de continuidade também, por exemplo. Esse lançamento, ele vai ter enfim, ele faz parte de uma série de lançamentos, o que o artista está fazendo, ou é interessante saber, por exemplo, o artista está movimentando sua carreira de quais formas nesse momento. Ele está fazendo uma série de lives, ele vai fazer videoclipes, ele vai fazer uma série de singles, vai lançar um álbum. Como que é interessante entender como que o artista está agindo no geral da carreira. Isso não só para os jornalistas, mas principalmente também dentro das plataformas digitais, porque é algo que eles levam muito em consideração, a estratégia mesmo do artista, no âmbito geral, né? O que as plataformas desejam. Elas desejam que ver o artista em uma movimentação geral de carreira que seja uma ascendente, para que eles possam vir juntos, somando com uma eventual visibilidade que possa vir de um destaque, enfim, de alguma coisa interessante por lá. Qual o tamanho que você acha que deve ter um release, tipicamente? Eu acredito que vale a pena ter releases de tamanhos diferentes, assim. Então, depende do tipo de uso, principalmente. Quando for um release para a imprensa geral, acho que um release de 2 laudas está excelente. Mas, por exemplo, para você fazer um pitch, você precisa de uma informação muito mais condensada. Até mesmo dentro do Spotify for Artists, o campo que você tem de texto para poder incluir ali, para poder vender seu peixe, é só de 500 caracteres. Então, você precisa condensar todas as informações principais e até o que for mais essencial de estratégia nesse espaço de 500 caracteres. Então, vai ser um parágrafo pequeno. Então, é interessante você ter diferentes tamanhos dessa informação para poder utilizar dentro do que for necessário. Você falou do pitching. Como é que o que você precisa de material para fazer o pitching? O que você tem que ter na mão para fazer? Primeiro, explica para o pessoal que não sabe o que é pitching, o que é e como é que se faz isso nas diferentes plataformas. Tá certo, beleza. O que a gente precisa para um pitching, basicamente? Precisa que o produto esteja cadastrado com a gente, com uma antecedência bacana, assim, geralmente o que a gente recomenda é pelo menos 3 semanas, e aí o que a gente vai precisar, fora as informações colocadas ali dentro do cadastro produto no Fonomatic.com.br. A gente vai precisar de uma bio do artista, vai precisar de um release. Se tiver fotos de divulgação em alta, pode ser interessante, porque muitas vezes, dependendo do que a gente puder negociar, pode haver uma chance de emplacar, por exemplo, uma capa de playlist, então a gente precisaria ter essa imagem na mão, e também ter uma ideia dessa ação geral de carreira, né, e de como vão ser as ações de promoção desse produto que está chegando. Então, por exemplo, olha, já tem uma pauta alinhada com determinado veículo, ou então, por exemplo, olha, eu estou fazendo essa estratégia aqui de redes sociais, que vou ter um investimento X e estou focando em determinado público e que espera-se que tenha um determinado desempenho. Ou então, olha, eu já venho fazendo esse tipo de ação nas redes sociais há esse tempo e angariei esse tipo de atenção aqui.
pode ser interessante também a gente ter essas informações. E aí, enfim, sempre o que for relevante que for acontecendo também, dentro do processo de lançamento, é legal a gente estar sabendo, porque isso pode ser, enfim, informação a ser utilizada, a ser apresentada para os editores e fazer diferença num eventual destaque, numa eventual entrada numa playlist. O pitching ele é feito normalmente pela Trattori, com a única exceção do Spotify que permite que o pitching seja feito pelo próprio artista, né? Exato, isso mesmo. E aí a gente faz o pitching para outras plataformas digitais que atuam fortemente no Brasil, que tem escritórios no Brasil, que tem editores no Brasil, principalmente. Deixa eu contar uma historinha rápida sobre foto. A foto é sempre legal você lembrar o seguinte, às vezes isso acontece tanto em imprensa quanto nas plataformas. Às vezes uma boa foto, ela pode significar uma melhor colocação, até às vezes até a banda nem tem a relevância para aquele espaço, não estou falando de imprensa, né? Mas como a foto é muito boa, os caras resolvem colocar porque é bacana. O contrário pode acontecer também. A gente teve um caso aqui de dois artistas que fizeram um collab, que fizeram uma colaboração, fizeram uma faixa juntos. A faixa foi escolhida para ser a capa de uma playlist numa plataforma e acabou não indo porque não tinha foto dos dois artistas juntos, tá? Eles não prepararam uma foto dos dois juntos para divulgação. Então, eles perderam a chance de de ilustrar a capa da plataforma. E é sempre legal a gente pensar essas coisas. Foto também é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? A foto é legal ter opções, ter vertical, ter horizontal, para diversas quadrada, né? Porque agora tem um quadrado para o caso de capa de playlist, por exemplo, ela se pede quadrado, né? Exato, e também no caso de capa de playlist, fazendo uma observação, é sempre interessante o artista estar centralizado na foto e num fundo neutro, se possível, porque acontece que muitas das plataformas têm uma identidade visual que eles recortam o fundo, então precisaria ter essa foto dessa maneira para poder ampliar essas possibilidades também, para que isso não seja um impeditivo para uma capa. Tem uma pergunta que não tem a ver, mas não tem a ver com o assunto, mas eu vou responder porque apareceu aqui e acho interessante. Olá, fiz participações em lançamentos recentes e não foi criado o meu perfil no Spotify. Como faço para resolver isso? Olha, sempre que você está mencionado nos metadados do Spotify num produto, o seu perfil deveria ter sido criado automaticamente como artista, né? Eu não sei o que aconteceu aí, mas eu não sei se você está na Trattori ou não, mas talvez precisa ver o que aconteceu. Seu nome está listado separado do outro ou fizeram uma coisa só? Depois, se você estiver na Trattori, manda mensagem para a gente nesse e-mail aqui, contato@trattori.com.br. Esse é o nosso e-mail geral de atendimento. Se você estiver na Trattori, a gente pode ajudar você. Se você não tiver, a gente não pode fazer nada, porque só o agregador é que pode resolver essa questão. Sim, e só fazendo uma observação também, caso você, Gustavo, esteja como participação especial e esteja listado mesmo dentro da faixa, em várias das plataformas já vai criar automaticamente uma página para você, e essa página você vai reivindicar o acesso a ela. E aí, com isso, você vai poder subir imagens, ter controle sobre as informações e tudo mais. Mesmo que você não esteja como artista principal de um disco, não tem problema nenhum. Me cadastrei na Trattori recentemente, está listado separado, vou entrar em contato, obrigado. Tá bom. Entra aí, a gente tenta ver o que está acontecendo, mas não tem como você aparecer numa plataforma e não ter uma página para você. Você tem, com certeza. Depois a gente fala disso, então. Davi, você quer continuar aí a história dos releases? Sim. Na verdade, eu acho que uma dica que pode ser interessante para essa questão de releases é prestar atenção nos veículos de imprensa que tem a ver com o trabalho musical do artista. Então, entender quais que são os temas que estão sendo levantados ali, quais que são os ângulos, como é que são as abordagens, e entender como que você pode se colocar numa posição de noticiável dentro dos critérios daquele veículo específico. E uma coisa que eu acho que é interessante também levar em consideração, até por essa questão, enfim, de um lado poético do release que pode acontecer também, é tomar cuidado com a questão de autoelogios ao próprio trabalho, porque muitas vezes isso não ajuda a contextualizar o trabalho.
Muitas vezes pode ser uma informação que não vai ser utilizada ali, enfim, o jornalista, a pessoa vai olhar para aquilo e não vai entender o que fazer com aquilo, porque é uma informação completamente subjetiva que vai depender do entendimento de cada pessoa e não tem a ver com uma venda melhor do produto. Então, é interessante pensar o release como essa grande ferramenta de contextualização do seu trabalho, mais do que tudo, e não exatamente... Ser objetivo, né? É muito difícil você falar sobre ser objetivo em arte, mas, infelizmente, o release serve para isso, para ser objetivo. Não adianta falar, olha, é um lançamento que rompe fronteiras e que traz uma nova proposta para o entendimento do Brasil atual. O sujeito vai olhar, ele não vai entender nem a partir disso. Por exemplo, ele quer saber, quando ele lê o release, em que playlist ele vai colocar, junto com quem, faz parte de que tipo de movimento, serve para... ele vai servir para ser apresentado para pessoas novas, mais velhas, homens, mulheres, um lançamento infantil. Esse tipo de informação, como diz o Davi, contextualizar é o não musical que é o interessante para você colocar no release. Para quem que quando foi feito, para que serve, uma coisa engraçada, mas essa é a ideia do release, né? Sim, pode ter esse lado poético do release também, por exemplo, é um lançamento que rompe fronteiras, que fala do Brasil atual, mas as outras informações todas precisam estar ali, precisam estar presentes ali também. Uhum. Muito bem. E tem mais coisa? Bom, acredito que seja mais isso mesmo em relação ao release. Então, como a gente não tem muitas perguntas, eu acho que talvez a gente possa, talvez já ir encerrando, não sei. Olha, sim, o que eu acho que é interessante realmente é a gente insistir na ideia de que sem um release pronto, não tem como a gente vender o peixe, porque nem a gente mesmo consegue entender o contexto, porque você ouvir a música resolve a questão artística, mas o contexto não está ali dentro, né? A gente tem que saber. Vamos lá, Davi e Maurício, o pitch é feito apenas antes do lançamento? Vamos lá, tem uma história cumprida aqui. Temos um disco lançado na última quinta-feira, o Discussão da Trattori, e através do release e por conta própria conseguimos uma ótima matéria em uma emissora com boa audiência, mas temos tido dificuldade de manter o lançamento quente. Essa é uma ótima pergunta. Trattori tem algum serviço que faça essa ponte com os canais de comunicação depois do disco pronto? Deixa já adiantar uma coisa. Eu sei que é triste ouvir isso, mas eu vou ter que dizer. O lançamento é o momento mais importante. O lançamento é onde você vai ter que juntar todas as suas forças, e a gente também, o Davi também, todo mundo, para tentar colocar bem o disco. Passou o lançamento, que eu não sei o que se considera passado o lançamento, um mês? Depende, na verdade, porque entra um pouco nessa questão do valor notícia, né? Quando você tem a novidade, ali é realmente um peso maior. Até porque tem playlists que só aceitam novidade. As mais importantes, elas só aceitam novidade. Agora, existem playlists que a gente chama de perenes, que são playlists que têm lançamentos desde a década de 70 até agora. Então, essas a gente consegue batalhar. Mas lembra que aí você está competindo não só com o que saiu essa semana, mas com o que saiu na história da música, né? Então, é uma concorrência muito maior. Mas, claro, a gente consegue brigar por isso. Davi, você quer acrescentar aí? Sim, na verdade, eu acredito que vale a pena, de toda maneira, já que é um lançamento ainda desse mês, enfim, manda para a gente um release, esse material de divulgação lá pelo contato@trattori.com.br, que a gente pode ver o que ainda é possível para a gente poder apresentar para os editores, enfim. Realmente, esse momento de lançamento, ele é muito importante, ele é um dos mais importantes mesmo, se não o mais importante dentro da história do produto. Mas, de toda maneira, a gente pode ver o que é possível. O Pedro Vaz está perguntando, é ótima pergunta, a Trattori faz o pitching para todos os seus produtos ou só para os que o artista precisa solicitar? Já vou responder de cara. Já começa de saída. A maioria esmagadora das pessoas não prepara o material necessário
para a gente poder trabalhar o pitch. Então, já de saída, não, porque eu digo 90% dos produtos que a gente coloca no ar não tem o material necessário de fotos e releases acompanhando. Então, já de saída é isso. Aí, claro, a gente vai tentar ver se o lançamento encaixa, em que período ele encaixa, e vai. Se você pedir para a gente fazer o pitching, a gente vai fazer. Né, Davi? Certamente, exatamente. Então, caso você, enfim, se você solicitar para a gente certamente faz. Mas, de toda maneira, é sempre legal ter um cadastro completo, enfim, para que a gente possa fazer isso também de toda maneira. O e-mail para solicitar isso aí, para falar, olha, meu lançamento é dia tal, e está aqui o release, está aqui as fotos, aqui, é esse aí, contato@trattori.com.br. Exato. E aí, lembrando que o ideal mesmo é com 3 semanas de antecedência mesmo dessa data de lançamento, né? Tanto o cadastro do produto, como até mesmo o envio desse material, se possível. Beleza. Então, 26 minutos, o pessoal das redes sociais fala para a gente nunca passar de 30, estamos com 26, estamos bem, né? Estamos bem. Beleza aí, Davi? Beleza, tudo certo. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal, pelas perguntas e até uma próxima. Valeu, até quinta que vem.